O trauma é o teste definitivo da precisão clínica. Não há margem para hesitação, intuição ou improviso. Nessa revisão de alta performance, vamos destrinchar os protocolos inegociáveis do suporte avançado de vida no trauma. O relógio já está correndo, a estatística é fria e implacável. Vamos para mais uma revisão com a Toledo Med. Trauma ocupa o primeiro lugar absoluto como causa de morte em indivíduos com menos de 45 anos. É a principal ameaça à população economicamente ativa. O que isso significa na prática? Significa que exige uma intervenção médica imediata, agressiva e estritamente guiada por protocolos. Vamos entrar agora no conceito de mortalidade trimodal para entendermos a ameaça real e a linha do tempo fisiológica que temos nas mãos. Para entender a urgência da resposta médica, é vital analisar como a doença trauma mata. A mortalidade não se distribui de forma aleatória, ela segue um padrão clássico, a distribuição trimodal. O primeiro pico acontece em segundos ou minutos lá na cena, levando quase metade dos pacientes a óbito. Aqui, somente a prevenção primária funciona. O terceiro pico vem semanas depois, geralmente por sepse e disfunção de múltiplos órgãos. Mas o nosso foco de intervenção, literalmente, a hora de ouro, é o segundo pico. É nessa janela crítica, de minutos a poucas horas, que o protocolo ATLS atua de forma decisiva para evitar mortes precoces por hemorragias e pneumotórax. E como garantimos a eficácia nessa hora de ouro? Através de um algoritmo inviolável e de execução sequencial estrita. O atendimento inicial na sala de emergência não é uma lista de sugestões, é lei. A execução rigorosa e sequencial desse algoritmo é inegociável. A regra primária dita que uma etapa só pode ser ultrapassada quando a anterior estiver 100% resolvida e estabilizada. O mnemônico da sobrevivência que rege tudo isso é o XABCDE. Prestem atenção na adição recente do passo X. Ele serve para escancarar uma realidade fisiológica brutal. A hemorragia externa maciça mata antes mesmo de a via aérea obstruir. O controle da exsanguinação é, sem qualquer discussão, a primeira ação de quem presta o socorro. Sangramento arterial ativo, aquele em jato nas extremidades, exige ação iminente no passo X. A conduta prescreve compressão direta ou a aplicação de um torniquete acima da lesão. Mas muito cuidado, existem armadilhas cruciais neste processo. O horário exato da aplicação desse torniquete deve ser obrigatoriamente registrado. Além disso, sob nenhuma circunstância é permitido o uso de pinças hemostáticas às cegas. O risco de causar uma lesão nervosa ou vascular irreversível é absolutamente inaceitável. Com hemorragia externa controlada, a sequência avança para o passo A. Sabemos que a hipóxia é letal. Contudo, a proteção da coluna cervical é simultânea e indissociável do manejo da via aérea. Se houver necessidade de manobras manuais, a tração da mandíbula, o jaw thrust, é mandatória. Já a elevação do mento, o famoso chin lift, é expressamente proibida havendo qualquer suspeita de lesão cervical. E quanto à métrica neurológica, ela é clara como a água. Uma pontuação na escala de coma de Glasgow igual ou inferior a 8 sinaliza a necessidade absoluta de intubação e via aérea definitiva. No passo B, avaliamos a ventilação. A presença de desvio de traqueia, turgência jugular, murmúrio abolido e hipotensão, esse quadro grita pneumotórax hipertensivo. O alerta máximo aqui é o seguinte: o diagnóstico é 100% clínico. Aguardar por uma confirmação radiológica nesse momento é um erro fatal que custa a vida do paciente. A terapêutica de resgate exige descompressão imediata de alívio por agulha, que agora é indicada no 5º espaço intercostal no paciente adulto. Existe um dogma cirúrgico clássico que diz: qualquer hipotensão no trauma é choque hipovolêmico hemorrágico até prova em contrário. O passo C aborda justamente o colapso circulatório. As diretrizes modernas estipularam uma mudança vital na ressuscitação volêmica. Esqueçam o padrão de infundir 2 litros de volume indiscriminadamente. A conduta hoje determina a infusão de exatamente 1 litro de cristalóide, obrigatoriamente aquecido a 39 graus Celsius, como prevenção à tríade letal do trauma. E para cenários de choque classe 3 ou 4, a transfusão de sangue maciça deve ser iniciada sem atrasos. Compreendida a reanimação, passamos à diferenciação clínica, a habilidade essencial de identificar rapidamente o tipo de choque à beira do leito. Entender o estado hemodinâmico exige destreza e raciocínio afiado. É um ponto de frequente falha na sala de emergência. A distinção clínica baseia-se puramente em respostas autonômicas. Veja bem, o choque hemorrágico clássico desencadeia uma taquicardia compensatória, resultando em extremidades frias e pálidas devido à vasoconstrição intensa.
Em nítido contraste, o choque neurogênico manifesta-se pela perda aguda da inervação simpática. O resultado é paradoxal, uma bradicardia marcante e extremidades notavelmente quentes e secas, a despeito de uma hipotensão profunda. É imperativo não confundir esses quadros. Avançando para o trauma espinhal, precisamos revisar as regras inflexíveis de manejo e liberação cervical. O descarte clínico de lesões na coluna cervical impõe uma disciplina rigorosa. A remoção do colar cervical sem a realização de uma tomografia exige o cumprimento estrito de critérios universais, os conhecidos critérios nexus. O colar só pode ser dispensado se o paciente não apresentar dor na linha média, não tiver déficit neurológico, estiver plenamente alerta em Glasgow 15, sem intoxicação e, crucialmente, sem lesões distrativas. Uma dor insuportável de um fêmur fraturado, por exemplo, pode mascarar a dor cervical. Qualquer falha em um desses 5 pontos torna a imagem radiológica obrigatória, sem exceções. Paralelamente, precisamos separar o status neurológico da logística de contenção. O choque medular reflete uma interrupção fisiológica aguda. Manifesta-se por paralisia flácida e ausência do reflexo bulbo cavernoso. No entanto, o protocolo da prancha rígida de imobilização determina que ela é um instrumento exclusivo para transporte. A permanência prolongada do paciente sobre a prancha rígida, aguardando o retorno de reflexos ou a fila de exames, é um erro de conduta. Ela deve ser removida o mais precocemente possível para evitar úlceras de pressão e lesões isquêmicas. Entrando na esfera das situações especiais, o trauma na paciente gestante traz desafios singulares à estabilização. A complexidade atinge o ápice com 2 organismos envolvidos em uma catástrofe. Mas a regra primária da obstetrícia de trauma é imutável. A única intervenção que garante a viabilidade do feto é a estabilização hemodinâmica robusta da mãe. A configuração anatômica na gestação impõe riscos mecânicos graves e silenciosos. A manutenção dessa paciente em decúbito dorsal estrito promove a terrível síndrome de compressão aortocava. O útero gravídico exerce uma pressão maciça sobre a veia cava inferior. Isso oblitera o retorno venoso de pré-carga e derruba o débito cardíaco de forma súbita e perigosa. Restabelecer esse fluxo venoso exige manobras posicionais mandatórias e imediatas. A conduta exige a elevação do lado direito da prancha, rígida, acomodando a paciente em decúbito lateral esquerdo. Caso o cenário apresente impedimentos técnicos para angular a prancha, a ação a ser executada é o rechaço manual, movendo ativamente o útero para o lado esquerdo. Simples, mecânico e vital. O detalhe aqui é que a fisiologia basal da gestante mascara o grau da catástrofe. Por conta da hipervolemia fisiológica, uma paciente pode perder até 1,5 litro de sangue sem que isso gere sinais evidentes de choque em seus parâmetros vitais. O coração bate normal, a pressão segura, mas a perfusão da placenta já está criticamente comprometida e o feto em sofrimento. Além disso, a elevação do diafragma diminui o volume pulmonar residual, fazendo com que a tolerância dessa paciente à hipoxemia seja perigosamente menor. Chegamos às ações críticas, onde vamos mapear as armadilhas clássicas que comprometem a sobrevida na prática diária. Este é o domínio do controle de danos, onde o conhecimento anatômico dita a diferença entre a vida e a morte. Ao constatar instabilidade hemodinâmica associada a um trauma pélvico do tipo livro aberto, a hemorragia retroperitoneal maciça é a regra clínica. O tamponamento exige o fechamento mecânico imediato do anel pélvico, mas a eficácia dessa manobra depende de um marco anatômico inviolável. A cinta pélvica, ou o lençol em áreas com menos recursos, deve ser aplicada estritamente sobre a linha dos trocânteres maiores do fêmur. A aplicação equivocada sobre as cristas ilíacas não só falha em constringir a bacia, como pode agravar severamente a fratura. No manejo farmacológico avançado do sangramento, o ácido tranexâmico, o TXA, consolida-se como um estabilizador do coágulo com impacto brutal na sobrevida. No entanto, a janela de tempo é soberana. A administração intravenosa deve ocorrer estritamente nas primeiras 3 horas após o evento traumático. Transcorrido esse limite temporal de 3 horas, o uso do medicamento é formalmente proscrito. A ciência demonstra claramente que a administração tardia aumenta paradoxalmente as taxas de mortalidade. A engenharia médica intra-hospitalar depende visceralmente do sucesso da rede pré-hospitalar. O alvo central dessas operações é garantir o transporte rápido, direcionado e estratégico a um centro de trauma com real capacidade de resolução cirúrgica.
As manobras de estabilização realizadas no local do acidente servem para garantir a viabilidade vital até o hospital. Elas nunca, jamais, devem criar atrasos que retardem a admissão do paciente para o tratamento cirúrgico definitivo. E assim retornamos ao princípio elementar que rege toda a arquitetura de resposta. A eficácia técnica não reside somente em dominar o que deve ser feito, mas na clareza absoluta da ordem exata em que se deve intervir. O preceito é absoluto. Uma etapa só pode ser deixada para trás, só pode ser ultrapassada quando a anterior estiver plena e completamente resolvida. Para finalizar nossa revisão com um impacto pragmático. Diante da falência orgânica simultânea, a pressão do ambiente impõe o caos. O sangramento em profusão, o colapso respiratório e o choque irreversível vão competir simultaneamente pela atenção imediata da equipe. O instinto comum e destreinado sugere atacar tudo ao mesmo tempo, mas a ciência de elite do trauma exige método, frieza e rigor para seguir aquilo que a fisiologia dita ser o mais letal no curtíssimo prazo. Quando a emergência bater à porta, a obediência inabalável a esse algoritmo será o único fator a separar o profissional resolutivo daquele que sucumbe ao caos do politraumatismo. Pense nisso.